A crônica de hoje, irei tecer alguns comentários sobre uma pesquisa que eu fiz pro forma, analisando e avaliando a questão da participação da mulher nos atos e fatos das sociedades antigas e modernas. E cheguei a determinadas conclusões da liderança que determinadas personagens e determinadas pessoas do sexo feminino como angariaram as simpatias das suas fãs na mais completa compreensão dos valores artísticos, sociais, econômicos, políticos. Tudo isso eu procurei registrar as simpatias que o mundo feminino tem pelas suas simpatizantes. É claro que as artes e a cultura têm dado no mundo e em nosso país verdadeiros expoentes com as suas participações nas sociedades tanto antigas como modernas. Eu começaria citando uma das grandes figuras da história romana, que foi Teodora. Teodora, esposa do imperador Justiniano. Ela era de uma penetração extraordinária na simpatia das pessoas, principalmente do âmbito feminino, porque ela tomava atitudes comportamentais bem humanísticas e que não eram bem comuns na época. Foi tida até no mundo odierno, no mundo contemporâneo, como a primeira feminista que houve na face da Terra. Teodora, esposa, repito eu, do imperador Justiniano, ela deparou-se com um cenário interessante. Irei fazer uma síntese dele, qual foi. Um harém sexual, um harém que aqueles homens poderosos da época tinham consigo, mulheres para servirem a eles a hora que eles bem entendessem. Ela achou aquilo muito negativo para um tipo de comportamento humano. E teve notícia de um harém sexual. O que fez ela? Muito interessante. Ela pegou um dinheiro que ela tinha guardado e comprou todo o harém que era mantido para esse tipo de comportamentos dos homens poderosos da época. E comprou os haréns e, ao mesmo tempo, adquiriu castelos e hospedou e libertou aquelas mulheres que eram aprisionadas para servir de pasto a uma pleiade de homens que não tinham compreensão nenhuma dos valores humanísticos que existiam naquela época. Vamos mais além, em todas as épocas, e alojou todas elas num castelo
E com essa atitude, hoje em dia, alguns feministas e psicólogos cognominaram Teodora de uma expressão, naquela época, de uma das primeiras feministas a defenderem o grande patrimônio humano que é a mulher no seio da sociedade, tanto antiga como a sociedade moderna. E alojou elas, e esse fato teve uma repercussão extraordinária na época, ato de bondade e de compreensão para saber-se valorizar o verdadeiro valor da mulher. Porque a mulher diante do valor, seria analisada da seguinte maneira: valor ninguém dá e ninguém tira, valor ele existe por si mesmo. Valor se pratica ele, se usa ele ou não. Valor ele é apenas reconhecido ou não. Outros grandes feitos das mulheres simpatizantes dessa pesquisa que eu fiz foi no seio, aqui no Brasil, da mulher com tendência à enfermagem. E tivemos uma grande líder da mulher brasileira, enfermeira, que foi Ana Nery. Ana Nery foi uma das grandes brasileiras que, analisada historicamente pela história da humanidade, dedicou-se plenamente ao ato de curar. Porque curar não é somente o adestramento, o conhecimento da medicina, é também ter características de mundo interior, nobreza, de sentimentos para lidar com aquelas que sofrem com a dor humana. E Ana Nery foi uma delas. Com os 2 filhos na Guerra do Paraguai, ela sentiu-se só e comunicou ao imperador que queria ir para a guerra, participar no adestramento profissional dela. E ele concedeu. E ela foi para o campo de batalha, onde estavam os filhos, lutando pelo Brasil, lutando pela sua pátria. E ela foi também lutar, mas lutar da sua maneira. Enquanto os seus compatriotas matavam, ela não impunha armas nas suas mãos, a não ser os instrumentos para passar e exterminar a dor naquelas ocasiões. É sentir, e é preciso sentir para poder compreender. E ela sentiu de perto que a metralhadora dela, o fuzil dela, a espada dela, não era armas. A arma era um bisturi, a arma era um esparadrapo, a arma era uma gaze, era lidar para cessar a dor humana. E com essas atitudes, com esse tipo de comportamento, Ana Nery tornou-se, no Brasil, uma líder de todas as mulheres que a compreenderam. E isso é mais um exemplo patente
da colaboração, da cooperação da mulher na liderança feminina. Outras grandes compatriotas foi Maria Quitéria, defendendo os princípios da legalidade. Ela lutou nas guerras para manter o equilíbrio dos seus pensamentos em torno de uma paz, de uma compreensão, de uma harmonia, não só das mulheres, mas de tudo aquilo que as mulheres participassem cooperando com a humanidade. Tudo isso são fatos que a gente está vendo corriqueiramente em nossa pesquisa. Uma pesquisa que fizemos ligeiramente assim, por uma questão até de curiosidade, e chegamos a conclusões importantíssimas de agradecimentos. Teve muitas heroínas, teve aqui em Pernambuco as heroínas de Tejucupapo, mulheres que defendiam o seu território, a ponto mesmo de lutarem contra os exércitos holandeses e vencerem eles, onde não tinham fuzis nem espadas, eram as enxadas da mulher do campo, eram os instrumentos, muitas vezes, da arte doméstica, e parece até anedota, botaram os holandeses para correr. São as heroínas do lugarejo de Goiânia chamado Tejucupapo. Eram mulheres que ficavam nesses lugares e os maridos iam lutar, a maioria deles, nos Montes de Guararapes. São essas as participações das lideranças femininas com suas cooperações e outras mais. No campo das ciências, a mulher também foi muito respeitada pela sua participação nos laboratórios, nas fábricas, em outros lugares em que era exigido a participação dela. Mulher não é unicamente uma pessoa que se vincula a esposos, a maridos, unicamente para acompanhá-lo e servi-lo sexualmente. Não. Esposa é uma companheira e muitas delas se prostravam a esse tipo de comportamento, mostrando sua nobreza do que era o tipo de companheirismo. Era onde prevalecesse o amor, a dignidade, os sentimentos humanos de muitas delas, ou talvez a maioria delas, em ser mãe. Ser mãe é como dizia o poeta, ser mãe é ser anseio, é ser temeridade, é ser tudo que os males equilibra. Ser mãe é padecer num paraíso. Foi o que vimos na participação da mulher brasileira atuando em defesa da sua pátria, em defesa dos bons costumes para com os serviços que têm de ser prestados àquele que vive embuçado sobre as grandezas incomensuráveis, o nosso Deus. Patriotismo é isso, participação é isso. Participação não é troca
E nem é comércio, não. É interpenetração de valores humanos. E a mulher brasileira souberam, nas ocasiões que tinham de participarem com orgulho, com tendências humanísticas e dentro de um coração todo um afeto, todo um amor que hoje em dia está sendo refletido numa crônica. E tantos outros exemplos, citei alguns aqui da participação da mulher. A mulher, ela tem seus valores intrínsecos, né, para auxiliar o desenvolvimento da humanidade no campo das realizações nobres do espírito humano. É isso que eu tenho aqui a analisar, avaliar com 2 ou 3 exemplos que eu dei da participação da mulher e que hoje a mulher brasileira, ela sente toda uma realidade do que ela é, porque é preciso sentir para poder compreender. E a mulher de hoje, a mulher brasileira, sentiu, sente e sentirá dentro do âmago de seu coração de que participar não é somente tirando vantagens econômicas ou qualquer vantagem. É introduzir dentro do meio ambiente, dentro das atitudes comportamentais, lúcidas, plenas e bonitas, para que a nação brasileira se impunha no seio das grandes nações como uma nação que tem a sua participação feminina através das lideranças femininas nas artes, na política, na ciência, enfim, em todos os setores de atividades humanas, a mulher vem se projetando, mas vem se projetando não com interesses pessoais, com interesses em prol da própria humanidade, que a pessoa tem sua missão aqui, uma missão quase divina de criar, de ser mãe, de ser educadora, de ser companheira, de ser amiga, de ser um habitante de uma nação, de ser habitante de um Estado, de ser portadora da responsabilidade de dirigir a sua família, porque a família é a base de tudo e a mulher é a base da família. Dizia já um grande escritor e poeta brasileiro que uma casa sem mulher é como um jardim sem flores. Uma casa sem mulher é como um jardim sem flores, não realça. E assim eu termino esta crônica de hoje, dizendo que devemos sempre avaliar, analisar, para poder sentir o verdadeiro valor da mulher brasileira. Muito obrigado.